Meus caros, eu quero aqui brevemente, rapidamente, falar sobre um acontecimento que está dando, que causou uma celeuma dentro do governo do PT, foi a demissão do Silvio de Almeida, o ministro dos Direitos Humanos. Eu fiz um post agora no Facebook e falando sobre exatamente uma questão. Não vou falar sobre assédio, que o assunto não é o ponto que eu quero tratar aqui. Eu quero tratar sobre a teoria do racismo estrutural que ele defende. Eu vou ler o que eu escrevi aqui no Facebook e deixo aqui como um ponto de reflexão para nós aqui, porque por trás de toda essa temática tem, no meu entendimento, uma questão realmente profunda que os jornais não estão abordando. E eu quero trazê-la aqui. Vamos lá. O caso do assédio do Silvio de Almeida é estranho sob todos os aspectos. E aqui eu destaco dois pontos obscuros que merecem foco. Priscila Garcia, que é uma grande amiga minha, e médica, pintora, artista plástica, a Priscila é uma mulher de uma cultura fenomenal e tem feito observações muito contundentes acerca da cultura e da vida inteligente nacional. Então o tema aqui, meus caros, extrapola a política, tá? Vamos tentar olhar para além. A Priscila disse de uma forma, e muito bem, abre aspas, as acusações contra Silvio Almeida excedem a dúvida razoável, para a palavra que vem de razão, como racionalidade. As acusações vêm de inúmeras pessoas sem ligação entre si, de lugares diferentes e de pontos diferentes da linha do tempo. Não é razoável que todas essas pessoas sejam parte de uma conspiração e estejam mentindo. Fecha aspas. A Priscila é especialista em montagem de algoritmo, né? Então veja, o que ela está colocando aqui é a montagem de um algoritmo. Aqui eu continuo o meu raciocínio. A ser verdade isto, portanto, que essas acusações estão vindo de diferentes lugares, a ser verdade isto, ou seja, que o tipo era um assediador consabido, aqui eu destaco o segundo ponto. Como é possível que o governo federal tenha admitido um ministro sem levantar minimamente o passado dele? Porque veja, esse tipo de ficha corrida não poderia ser desconhecido antes da posse. Ou poderia? Se ela foi ocultada por quem? E por que somente agora isso veio a público? Vamos lembrar que o governo do Lula é uma mixórdia neoliberal. O governo do PT, esse governo agora, ele não é um governo exclusivamente de esquerda. Vamos entender isso? Tá bom? Silvio Almeida, é o defensor de uma teoria bizarríssima chamada racismo estrutural. O que vem a ser isso? Nas palavras do próprio Almeida, o racismo estrutural é o racismo que está presente na própria estrutura social. Segundo essa concepção, o racismo não seria uma anormalidade ou patologia, mas o resultado do funcionamento normal da sociedade. Trocando em miúdos, a sociedade seria uma máquina produtora de desigualdade racial. Eis aqui um ponto, guarda ele. O racismo estrutural fala que o problema é a sociedade. Essa teoria, ela é canalha até o fim do inferno, tá? Por vários motivos. Primeiro, ela advoga que somente os brancos são racistas e que as instituições permitem privilégios somente para a brancura. Eu sou branco, então por natureza eu sou racista. Você é branco, por natureza você é racista. Segundo, ela insere o conceito de raça na cultura e na história. Tá? Então ela cria um conceito. Mais importante do que o branco aqui é que ela cria um conceito. Tá? E ela fala que a prática histórica da escravidão nunca teve relação. Desculpe.
A prática histórica da escravidão, portanto, tem relação com raça. Ora, a prática histórica da escravidão nunca teve relação com raça. Tá claro? Nunca teve. Ela era uma prática de preação de inimigos políticos, de guerras. Você invade, a Platão foi feito escravo, correto? Cleópatra era escrava, uma escrava sofisticadíssima do Império Romano. Então, historicamente, a prática da escravidão, isso não é igual o alucinado Bolsonaro negar a escravidão, não. A escravidão é uma prática histórica. Agora, ela nunca foi uma prática racial. Ela é uma prática decorrente de ações de guerra. Né? Então, um outro ponto que a teoria faz, ela insere o conceito de raça na cultura e na história. Não é? Ela fala que a escravidão, portanto, tem a ver com o surgimento das culturas. Terceiro ponto. Ela afirma que as instituições criadas depois da Revolução Francesa são racistas de base. Então, ela questiona o modelo jurídico legal das instituições francesas. Ok, vamos questionar? Vamos. Mas o que o conceito de instituição tem a ver com raça? Quarto, ela nega, e aqui temos um outro ponto, que é um ponto importantíssimo, que a desigualdade seja fruto do capitalismo desenfreado e da luta de classes maluca entre a direita e a esquerda. Correto? Então, ao negar isso, ela joga na costa dos brancos, né? E faz com que os brancos sejam uma outra raça. Então, esta outra raça é a causa da desigualdade das outras raças. Ou seja, a teoria defende o capitalismo selvagem quando ela diz que combate o capitalismo. Então, ao contrário do que você está pensando, essa não é uma teoria de esquerda. Ou é? Quinto, ela isenta os africanos, os judeus, os árabes, os chineses, os indígenas, os tailandeses, os coreanos de prática de racismo e de prática da escravidão, porque eles não são brancos. Correto? Então, quando o Almeida é defenestrado do cargo com tamanha humilhação, isso serve a quem? E para atingir o quê? O objetivo é atingir a ele ou é atingir a teoria da qual ele é o ventríloco no Brasil dessa sujeirada internacional? Então, vamos entender uma coisa. As teorias racistas, elas transpõem a fronteira do direito. Então, discutir essas teorias somente à luz do direito é um artifício diabólico, tá? É uma maquinação, é uma manobra retórica. E quem historicamente criou as teorias racistas? A elite. Todas as teorias racistas, bem como as teorias de eugenia, foram criadas no século XIX. Essa teoria do racismo estrutural, quando ela é lida nas suas miudezas, ela é um desdobramento das teorias do século XIX, que servia a quem? Aos endinheirados do mundo. Horas, mas a retórica dessa teoria não é exatamente o oposto? Que essa teoria defende os pobres e os desvalidos contra os ricaços do sistema? Hã? Então, se o racismo estrutural é o racismo que está presente na própria estrutura social, então a teoria combate a forma da sociedade, certo? Certo. Porque, segundo essa teoria, a sociedade é patológica. Porque o racismo não seria uma anormalidade ou patologia, mas o resultado do funcionamento normal da sociedade. Funcionamento normal da sociedade. Entendeu? Funcionamento normal da sociedade. Então, qual é a alternativa para romper com o racismo se a sociedade normal é uma doença de raiz? A sociedade normal é uma doença de raiz contra quem? Contra todo mundo que não é branco. Então, qual é a saída? Criar uma outra sociedade. Como? Com guerra, com revolução, guilhotinando todo mundo, como fez com os movimentos revolucionários, aprimorando os mecanismos que já existem. Essa saída não pode ser. Sabe por quê? Porque ela fala que, de saída, esse modelo é racista. Então, você não pode nem aprimorar o modelo.
Então, como é que vai ser feita a criação de uma nova sociedade? Quem são os teóricos dessa nova sociedade? Igualitária. Igualitária para quem? Porque para o branco de saída não é. Cadê as caras dessa gente? Quem são esses teóricos? Então, gente, no bojo dessas discussões, você que fica aí defendendo político vagabundo, no bojo dessas discussões, pisado no chão igual verme, usado e abusado entre as discussões teóricas hipócritas da direita e da esquerda, estamos nós, o povo, viu? Sozinho. Não pense você que vem aqui e você defender político safado da direita ou da esquerda, que você não é povo. Você é povo, sim. Tá bem? Porque se não fosse o povo, você não estava aqui na internet, inclusive. Porque os grandes ricos do mundo não estão na internet, não. Só para fazer pilantragem. Né? O Elon Musk é o dono, um dos donos do mundo? Não é não. Ele é office boy dos grandes caras que mandam. Então, o mundo só terá paz quando os filhos da Revolução Francesa, que é exatamente no campo da política a vertente da direita e da esquerda, forem mandados para os quintos dos infernos. Tá claro? Então, ao invés de você ficar achando muito bacana que agora o governo do Lula foi desmoralizado, não tem nada a ver com o governo de Lula, essa discussão. Tá claro? Ela é muito mais séria. E o Brasil vai se metendo cada vez mais num buraco imenso, exatamente porque socialmente falando, coletivamente falando, nós não temos teóricos, nós não temos intelectuais que estejam jornalistas, que estejam de fato discutindo os grandes problemas do mundo a sério. Quando eu digo a sério, é com profundidade. Nós vamos pagar um preço muito alto por esta superficialidade. Até mais.